Esse vídeo é sobre dinheiro, tá? Eu vou falar pra você o que eu faria se eu ganhasse $1 milhão de dólares. De dólares, tá? Né? Nem de reais. Deixei Deus falar através da minha boca, tá? O que eu faria se eu ganhasse $1 milhão de dólares? Eu, Vitor, faria. Primeira coisa, eu ia quitar tudo que eu devo. Ia pagar tudo, porque o primeiro passo para você enriquecer é você não dever ninguém, cara. Isso tá na Bíblia, tá? Isso é princípio. Não deve ninguém, não se torne fiador. Ou seja, a primeira coisa que eu ia fazer se eu me tornasse um milionário. A primeira coisa que eu ia fazer com o meu dinheiro é quitar todas as dívidas, ver se o meu nome tá limpo, tá? Ou seja, quitar tudo que eu devo, ou seja, não deve ninguém. A segunda coisa que eu ia fazer cara, eu ia me alimentar muito bem, eu ia cuidar muito bem da minha alimentação. Eu ia começar a fazer exames, todos os tipos de exame para olhar a minha saúde. Eu ia ver tudo, sabe? Exame de tudo, do dedão do pé até o fio do cabelo. Você analisar a tua saúde por inteira. Você fazer todos os exames possíveis, você descobrir o que está faltando, o que pode suprir, como que você pode ser mais saudável. Ou seja, eu ia fazer exames e eu ia ver tudo o que está faltando para melhorar. E eu ia começar a me alimentar super bem, tá? Outra coisa que eu ia fazer é melhorar muito a minha aparência. Porque quando você é mais bonito, as pessoas te respeitam mais. Isso é certo, isso é óbvio. Se você é uma pessoa bem posturada, se você sabe se comunicar, e se você tá muito bonito e muito cheiroso, as pessoas te tratam diferente. Pô, essa pessoa deve ser importante. É melhor tratar ela bem. Você vai no mercado, a pessoa te trata bem. Você vai no restaurante, a pessoa te trata bem. Você chega de carrão, a pessoa te trata bem. Então eu investi em aparência, comprar as melhores roupas, melhores relógios, e ficar muito bonito, tá? Começar a fazer academia, musculação e se alimentar bem para ficar forte, né? Então eu ia cuidar da minha aparência. Outra coisa, eu ia começar a cuidar da minha mente, ia começar a fazer tratamento psicológico, tá? É muito importante todas as pessoas fazerem terapia com um bom profissional, porque às vezes a gente tem traumas, medos, fobias que a gente nunca trata, inseguranças que a gente nunca trata, e aquilo ali fica pro resto da nossa vida nos limitando, tá? Então a primeira coisa que eu ia fazer também era procurar um excelente profissional de psicologia para me tratar, ou seja, fazer terapia. Porque isso é muito importante, tá? Você cuidar da saúde mental. Cuidar da saúde física é importante, mas cuidar da saúde mental também. Então eu ia me tratar durante 1 ano, 2 anos com um profissional da mente, tá? E se preciso fosse, ia tomar remédio, sim. Porque tem algumas substâncias que o nosso corpo para de produzir com o passar do tempo. E esses remédios trazem para o nosso corpo de novo essas substâncias, tá? Então assim, se preciso fosse, eu ia tomar remédio para melhorar essas questões da inteligência, essas questões. Porque às vezes você não é burro, é que tá faltando nutrientes no teu cérebro, tá faltando substâncias no teu cérebro, que o teu cérebro não tá produzindo e faz você se sentir burro, tá? Então se preciso fosse, eu ia tomar remédio sim. Outra coisa que eu ia fazer, eu ia comprar um apartamento para eu poder fazer minhas reuniões, para eu poder morar, para eu poder... Então eu ia comprar um apartamento quitado, nem que fosse pequeno, tá? Mas que fosse confortável, que tivesse o suficiente para mim. Banheiro, quarto, cozinha para reunião, uma sala para reunião, uma cozinha para reunião, meio grandinha, e uma área para descanso, para lazer, essas coisas. Um apartamento quitadinho, pago, entendeu? Meu. Outra coisa que eu ia fazer é comprar um carro barato, tá? Não tão caro, mas um carro seguro. Eu gosto de carro sedã, eu ia comprar um carro seguro, quitado também, carro meu, ou seja, um apartamento e um meio de transporte meu quitado. E eu ia investir em questão de conhecimento, ia contratar no mínimo de 2 a 5 profissionais para me tratar mentalmente. Ou seja, eu ia contratar um professor de inglês para me atender particularmente na minha casa, pelo menos 3 vezes na semana, 2 horas por dia, para me ensinar o inglês, né? Porque eu ia querer expandir os horizontes, fazer acordos comerciais com o exterior e tal. Ou seja, eu ia investir no inglês. Ou seja, a primeira coisa que eu ia fazer é contratar um professor de inglês particular. Outra coisa que eu ia fazer, eu ia contratar um cara que entende de dinheiro para me educar financeiramente, para eu não ser burro. Ou seja, eu ia ter uma agência que ia controlar meus gastos e me ensinar a investir meu dinheiro. E entre outros profissionais
Por exemplo, eu quero ser barbeiro. Talvez eu criasse uma barbearia, que fosse a minha empresa principal, e colocaria um educador para educar barbeiros, ou sei lá. Mas eu ia investir numa empresa. E em mais questão de conhecimento. Então eu ia pegar ali os 3 maiores barbeiros que existem no mundo e ia fazer uma formação presencialmente com eles. Ia agendar com eles e ia pra lá aprender com eles. Tá? Barbeiros que tenham mais de 20 anos de profissão, ou barbeiros que tenham muito nome, muito dinheiro. Ia me aliar com esses caras e entender a mentalidade deles. Depois que eu tivesse cuidado da minha mente, cuidado do meu corpo, quitado um apartamento, quitado um carro, quitado minhas dívidas e tivesse aprendendo algo novo, eu ia pensar em constituir uma família, tá? Porque a família te auxilia a ficar rico, querendo ou não. Uma boa família. Eu gosto muito de dizer que a riqueza, ela começa dentro do lar. Você começa a ser rico dentro de casa, entende? Então, assim, o que eu ia fazer depois, Deus que ia me falar. Aí você começa a ajudar as pessoas, porque com estrutura eu ia poder criar pessoas parecidas comigo. Uma pessoa que é uma oportunidade. Agora, o pobre não. O pobre pensa assim, se eu ficasse rico, o pobre quer dividir o dinheiro dele. Se eu ficasse rico, ia dar 100 mil pra fulano, 200 mil pra fulano, ia dar pra... ou seja, no final termina todo mundo pobre e endividado. Com mais dívida do que começou. O pobre, ele quer dividir. O rico não. O rico, ele quer multiplicar o dinheiro. Depois que ele tiver multiplicado o dinheiro, ele pensa. Por questão óbvia, bem provavelmente eu conseguiria muito mais dinheiro. Automaticamente eu poderia gerar empregos, tá? Gerar filiações para cuidar das pessoas talvez com câncer, pessoas talvez com doenças, enfim. Então, se Deus quiser, vai ser assim, mas... E você, o que faria se tivesse $1 milhão?